A paz do Senhor a todos, os amigos, os irmãos. Hoje temos uma palavra para a sua vida, para a nossa edificação. Que Deus ele possa vir ao nosso encontro, falando conosco através desta mensagem que está se iniciando agora. E Ele possa falar ao seu coração. Hoje vamos falar sobre um Deus de milagre, um Deus que faz coisas anormais, um Deus que tem todo o poder, um Deus que foi lhe dado o poder nos céus e na terra. Então tudo que nós imaginamos, está no controle de Deus. Eu quero ler com você apenas um verso do livro de Marcos, capítulo 4, verso 41. Esta passagem, apenas o verso, que é o final do capítulo 4, o último versículo do capítulo 4. E se você ler do 35 em diante, vai falar sobre Jesus apaziguando uma tempestade, a qual estavam os seus discípulos, enfrentaram uma grande tempestade, mas Jesus estava no barco. E a palavra de Deus, ela diz apenas o verso 41, e sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Como eu disse, a passagem hoje, a mensagem, ela vai falar sobre um Deus de milagre. Um Deus que faz milagre. Eu não sei qual é a sua crença. Eu não sei onde você deposita a sua fé. Não sei onde está depositada a sua fé. Nós vemos várias religiões, várias crenças. Uns crê no sol, outro na lua. Uns crê no rato, na vaca. Enfim, não estou aqui julgando nem desmerecendo quem tem essas crenças. Não tenho nada a ver com isso. Cada um é livre para crer em algo como seu Deus. Nós temos essa liberdade. Temos sim. Agora, a pergunta que fica através desse verso que foi lido: será que outros deuses têm este poder sobre o vento, sobre a tempestade, sobre o mar? Será que outros têm este poder? Eu não sei qual é o Deus que você serve, mas eu só quero que você analise essa pergunta que eu estou fazendo. Nesta passagem, os discípulos se maravilharam, porque Jesus repreendeu o vento e repreendeu o mar. Ou seja, o vento era tanto que levantavam altas ondas, e essas ondas estavam a ponto de levar a pique, afundar aquele barco onde estavam os discípulos de Jesus. E os discípulos se maravilharam e disseram: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, quanto à sua crença, eu não quero discutir. E nem vou discutir. E nem tenho o direito de discutir. Mas se pergunte para você:
Será que numa ocasião dessa, aquele a quem você tem depositado a sua fé e a sua confiança, será que ele terá ou teria poder para acalmar o vento e o mar? Fica essa pergunta para você. Mas, independente de ter este poder em acalmar o vento, o mar, as ondas, ele estava no barco, porém estava dormindo. E os discípulos, eles tiveram medo. A palavra está dizendo, e sentiram grande temor, ou seja, tiveram medo daquela situação, porque o barco estava a ponto de naufragar. E hoje nós vamos falar não só desse Deus que faz milagre, mas eu quero falar um pouco sobre o medo. Sobre o milagre eu já falei que você ter poder sobre o vento e as ondas do mar, sobre o mar, sobre uma tempestade, é só o Deus de milagre. Não é qualquer Deus, é o Deus de milagre. Mas o que eu quero frisar aqui, nesta passagem, é sobre o que os discípulos sentiram. Eles sentiram medo. Sentiram medo pela situação a qual eles estavam enfrentando. E eles não eram um homem qualquer. Eles eram um homem conhecedor daquilo que eles estavam fazendo. Ou seja, eles estavam navegando. Eles eram pescadores. Eram pessoas que tinham intimidade com a tempestade, com o barco, com as ondas. Mas isso não impede de nós termos medo. Porque muitas das vezes a proporção daquilo que estamos acostumados, elas chegam de uma forma muito grande, nos tirando a paz, a tranquilidade. Era isso que esses homens estavam passando, neste momento que estavam no mar. A tempestade era grande, as ondas estavam entrando dentro do barco, a ponto de levar o barco ao naufrágio. E eles tiveram temor. Mas eu pergunto para você, e o que é o medo? O que é medo? Nós sentimos o medo, mas o que é o medo? O medo é a sensação de insegurança, ou seja, é a falta de proteção. Isso se chama medo, porque se nós não tivermos uma sensação de insegurança e não tivermos falta de proteção, nós não vamos ter medo. Não existe motivo nenhum que nos leve a ter medo. Mas se a sensação de insegurança e a falta de proteção, ela vier falhar, vier fazer falta, aí o medo ele toma conta da nossa vida. Nós vamos ver o que diz no livro de Mateus, no capítulo de número 26, verso de número 27. Mateus 14, 26 e 27, para nós vermos o que é um medo. O verso 26 disse, nesta passagem, vamos ler um pouco antes, vamos ler do verso 22 que diz, Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já tarde, estava ali só,
Jesus estava sozinho. Os discípulos já tinham saído para o alto mar, de barco. E o barco estava no meio do mar, açoitado. Olha a palavra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Muito vento, ondas grandes, açoitando o barco. Mas a quarta vigília da noite, já era noite, dirigia-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Jesus não foi de barco, Jesus não foi nadando. Esse é o Deus de milagre que eu falei no início. Aquele que acalma o mar, acalma a tempestade. Ele foi até os discípulos. Ele já tinha despedido os discípulos para que fossem dando continuidade na sua viagem, pegasse o seu barco e fosse caminhando, remando, ou com uma vela que o vento ia levando. E Jesus subiu ao monte para orar. Mas Jesus não ia deixar ele sozinho, Jesus ia de encontro a ele. Porém, não tinha outro barco para levar Jesus. Mas Jesus é Deus. Por isso eu disse, quem é o Deus que você serve? Quem é o Deus que você deposita a sua confiança? Quem é o Deus que você clama por proteção? Será que ele tem todo o poder? Ou ele apenas tem poder? Esse do qual nós estamos falando, ele não tem poder. Ele tem todo o poder. Todo o poder. Nós sabemos que se nós colocarmos algo pesado, dependendo da sua forma, da massa, na água, ele não vai boiar, ele vai afundar. O ser humano, a matéria nossa, a formação do nosso corpo, ele não flutua na água. Se nós colocarmos numa condição normal, ele vai afundar. Você pode nadar, você pode fazer alguns movimentos e estar com alguma parte do seu corpo fora da água. Porém, você não tem condição de sair caminhando pelas águas. Nós vemos aqueles balé artístico numa piscina, que aquelas mulheres, aqueles homens quase que saem totalmente, praticamente fora da água, mas volta a afundar. Não fica sobre as águas. Não fica sobre as águas. Por mais que tente, numa normalidade não fica. Porém, Jesus foi de encontro. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Não foi nadando nem mergulhando, foi caminhando. E o verso 26, ao qual eu ia ler. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Olha, a primeira lição que nós estamos vendo é o medo. O que é o medo? É a sensação de insegurança e falta de proteção. Os discípulos se viram numa situação difícil. À noite, conseguiram iluminar de alguma forma ali, e estão vendo alguém vindo caminhando sobre o mar. É um fantasma, porque ninguém tem condição de fazer isso. Mas Jesus se apresenta a ele. Jesus, porém, logo falou-lhe, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que o medo é a sensação de insegurança e a falta de proteção. E nós estamos mostrando que os discípulos, eles andavam, caminhavam, estavam com Jesus, mas tiveram medo. A segunda coisa que nós sabemos sobre o medo, por que nós sentimos medo? Por que nós sentimos medo? Por que é que nós sentimos medo?
é porque nós sentimos que a nossa integridade física, ela está em perigo. A sensação de insegurança, a falta de proteção é um medo. E nós sentimos medo porque nós tememos a este corpo. Porque algo pode fazer mal a este corpo. A nossa integridade física está em perigo. Nós podemos nos machucar, nos cortar, podemos quebrar um braço, uma perna, colocamos em risco a nossa vida. Isso é o porquê que nós sentimos medo. É porque a nossa integridade física está em perigo. E olha o que diz a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 8, verso de número 24. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, e o barco era encoberto pelas ondas. Porém, Jesus estava dormindo lá. Então eles tiveram medo, porque a integridade física deles estava com as guardas abaixadas. Poderia acontecer algo de mal a eles. Mas eles tinham uma proteção ali. Eles tinham algo ou alguém, ou um ser superior, que poderia resolver o problema. Resolver o problema. E eles acordam Jesus. E Jesus protege ele. Jesus dá uma proteção à integridade física dele, tira o perigo. Porque ele tem poder. E ele acalma a tempestade. Ele acalma a tempestade. Então nós sentimos medo, porque o medo é uma sensação de insegurança e falta de proteção. E o porquê nós sentimos medo é porque nossa integridade física, ela está em aberto. E eu pergunto para você, qual é o valor que você tem dado à sua integridade física? Será que você tem deixado ela aquém do inimigo? Será que você tem se preocupado? Aleluia. Jesus tem todo o poder para ser o livramento, para ser o seu refúgio, para ser a sua torre forte. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. Aleluia. Ele é a proteção da nossa integridade física. Mas esta fortaleza, que se chama Jesus, nós não podemos estar do lado de fora. Temos que estar do lado de dentro da fortaleza. Não adianta nós nos depararmos com uma fortaleza, muros altos, grades, homens armados, protegendo o que está lá dentro, se nós estivermos fora. Qual é a serventia desta fortaleza? Se nós estivermos fora, Jesus é a nossa fortaleza. Jesus é a nossa proteção, porém, temos que estar inserido nele. Não podemos estar fora dele. Onde você está neste momento? Será que você chegou até as muralhas desta fortaleza, mas se mantém do lado de fora? Deus está dizendo para você, entre nesta fortaleza, se proteja, receba proteção, livramento. O mal, ele pode chegar, ele bater a porta, o mal pode chegar até as muralhas, mas ele não vai adentrar a ela. Aleluia. Porque existe uma proteção chamada Jesus, guardando o que está lá dentro. Queira Deus que neste dia, queira Deus que neste momento, você se encontre dentro desta fortaleza. Que você não esteja fora desta fortaleza. Porque fora não há proteção, mas dentro é diferente.
dentro há proteção. Mas agora, a última pergunta desta passagem: quem é que pode acalmar o nosso medo? Quem é que pode? Existem alguns paliativos, algumas coisas que nos fornece provisoriamente, temporariamente, uma proteção, algo que venha de encontro a nós, um remédio, um calmante. Ele pode nos acalmar momentaneamente, porém, ele tem um efeito duradouro. Ele tem um efeito, que uma duração, 1 hora, 2 horas, 24 horas. E se você não tornar a fazer uso daquele medicamento, você vai tornar a ter medo. A depressão vai chegar de volta na tua vida. Aleluia. Mas Jesus é o melhor remédio. Se você usar este remédio, ele vai ser permanente, ele vai ser para sempre, ele é duradouro, ele não vem com data de validade, ele não tem vencimento. Aleluia. Mas você precisa fazer uso dele, você precisa fazer uso dele. Aleluia. E Jesus dizendo para esses discípulos, no livro de Mateus capítulo 8, verso 26 e 27. E disse Jesus: por que temeis, homens de pouca fé? E levantando, repreendeu o vento, repreendeu o mar, e seguiu grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é esse, que até o mar e o vento lhe obedecem? Jesus naquele momento mostrou para aquele discípulo, ele mostrou para aqueles discípulos o poder que eles tinham, o poder que estava nas tuas mãos, acalmando o mar e o vento. E este mar e vento que tem se levantado na tua vida, Jesus quer trazer bonança. Jesus quer libertar você deste mal, quer trazer paz à tua vida, mas você precisa querer a Ele, você precisa aceitar a Ele. Aleluia. Ele quer transformar a tua vida, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer espantar, aleluia, este vento e essas ondas que vêm assolando este barco onde você está. Esse barco se chama tua vida. E a tua vida está sendo assolada pelo vento, pelas ondas. Mas Jesus quer acalmar. Mas olha o que aconteceu para aqueles discípulos ter de volta a bonança, para ter o mar, as ondas e o vento acalmado ali. O que precisou fazer? Eles precisaram acordar, precisaram chamar a Jesus. É isso que está faltando na sua vida. Jesus está no teu barco, porém ele está dormindo. Ele está esperando que você, aleluia, o chame, que você clame a Ele, que você mostre a Ele a situação que você está vivendo. E Ele quer acalmar a tempestade da tua vida. Ele quer trazer bonança na tua vida. Esse é o Jesus que nós estamos falando. Esse é o Deus de milagre. E para nós finalizarmos esta mensagem, eu quero mostrar para você a ação desse Jesus, a ação deste Deus de milagre na minha vida, na tua vida. O Salmo de número 23, verso de número 4, para nós finalizar, ele está dizendo assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que a tempestade
se levante na nossa vida, ainda que os ventos sejam contrários, sejam fortes, ainda que as ondas se levantem a ponto de encher o nosso barco tentando, olha o que eu disse, tentando afundar o nosso barco. Eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Esse Deus de milagre, se Ele estiver comigo, nenhum mal sucederá à minha vida. Aleluia. O levante das ondas, do vento, aleluia. O vale da sombra da morte pode se fazer presente, porém eles não vão ter sucesso sobre a minha vida, porque a minha vida vai estar guardada pelo Deus do milagre. E esse Deus do milagre quer guardar a tua vida, quer guardar a tua família, quer guardar o teu trabalho, mas você precisa querer Ele. Você precisa aceitar. Não basta você saber que existe um Deus, mas você tem que fazer parte deste milagre. Nós já somos um milagre, mas tem muito mais milagre para a nossa vida. Mas nós devemos aceitar esse Deus que nos livra do vale da sombra da morte, esse Deus que nos livra da tempestade. E Ele está aqui hoje, querendo você. Basta você aceitar. Permita Ele trabalhar na tua vida. Permita Ele agir na tua vida. Deixa Ele acalmar a tempestade. Deixa Ele acalmar as ondas que tentam assolar a tua vida. Que mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, você não vai temer, porque Ele estará contigo. Amém? Deus abençoe, que esta palavra ela fique gravada no seu coração. E que você possa crer que independente da situação existe um Deus de milagre, cuidando da nossa vida. E esse Deus de milagre se chama Jesus. E Ele está presente no nosso dia a dia. E nada vai tirar a nossa paz. Amém? Deus abençoe a todos.